Muito bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Jó, né? Já começamos o livro de Jó em dezembro, já tivemos alguns estudos nos capítulos 1, 2, 3 e 4. O livro de Jó é provavelmente, segundo os estudiosos, um dos livros mais antigos, se não o mais antigo que foi escrito. Compreende-se que ele data antes dos dias de Abraão, até porque ele fala acerca de patriarcas, ele fala Jó, que era um patriarca, não menciona Abraão, provavelmente foi escrito antes de Abraão, né, antes dos dias de Abraão. Por isso é tido como um dos livros mais antigos. E nesse livro a gente vê os costumes, como que eram tratados ali naquela época os mais idosos, como que já era tratado, a gente vai ver isso no decorrer do estudo aqui. E já vimos lá desde o início do livro de Jó essa história fantástica. Ele é escrito em forma de poema, é um dos livros poéticos, ele é escrito em forma poética, mas conta a história desse patriarca, esse homem, Jó, que é descrito como um homem que temia a Deus, que se desviava do mal, né? Um homem que cuidava da sua família, ele tinha preocupação com a vida espiritual dos filhos, da família. Naquela época como que era o culto? O culto era uma oferta de sacrifícios a Deus, fazia parte do culto os sacrifícios. E Jó, continuamente, ele prestava culto a Deus através de sacrifícios, reunia os seus filhos, se preocupava com a vida espiritual dos filhos, ele dava atenção para isso, mas, né, lá num momento, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus é o que descreve lá o início do livro, e o Senhor diz para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem fiel, homem que se desvia do mal, homem que tem temor de Deus. Satanás falou para Deus assim, né? Toca nos bens dele para ver se ele vai continuar te amando como ele diz que te ama. E o Senhor permitiu que ele tocasse em tudo que Jó tinha. Então Jó perdeu num só dia toda a sua família, menos a esposa, todos os filhos, seus bens foram queimados, foram roubados, foram levados, ele perdeu tudo. Mas, e quando a esposa disse para ele: Jó, você não tem mais o que esperar de Deus. Mas ela falou assim: nós temos aceitado aquilo que é bom que o Senhor nos deu, por que não aceitaríamos também o que é mal? Continuou firme no Senhor. Lá outra vez Satanás vem novamente diante de Deus e Deus fala: observaste Jó? Você disse que ele iria se levantar, das minhas palavras, que ele ia se levantar contra mim porque não tinha mais nada, porque teve toda uma perda, mas ele continua fiel. Aí Satanás falou: então agora toca na pele dele e vai ver se ele não blasfema contra ti. E o Senhor permitiu, mas disse para Satanás: só não vai tocar na vida dele. Satanás está sob as ordens de Deus. E Satanás, então, Deus permitiu que Satanás tocasse. E o quadro que a gente vê, então, a partir do final do capítulo 1, capítulo 2 em diante, é Jó ferido de tumores da cabeça aos pés, completamente afetado por isso. Os amigos dele, quando souberam que ele estava assim, vieram até ele, mas não reconheceram a Jó devido ao quadro que ele estava, não reconheceram, e aí começa todo um diálogo entre os amigos de Jó e ele. Até o capítulo 4, nós encerramos, quando lá no capítulo 4, Elifaz, que era um dos amigos dele, de Temã, era temanita, se dirige a Jó observando para Jó o seguinte. Então está um resumo do que ele disse para Jó. Primeiro,
ele disse que Jó não estava aplicando a si mesmo a sabedoria e conselho que Deus que dele dava aos outros. Então esse primeiro amigo começou a chegar para ele e dizer: olha, Jó, essa hora de você suportar tudo que você está passando. Jó estava se queixando da dor, da angústia, do sofrimento, e esse Elifaz diz para ele: você agora tem que suportar tudo isso, você aconselhou tanta gente e não está suportando agora. Ele também disse para Jó, ele defendia isso, que o sofrimento de Jó era devido ao pecado. Então, o que Elifaz entendeu? Elifaz era amigo de Jó. Quando ele vê Jó naquela condição, o que ele pensa? O que ele julga? Jó, você está passando por isso porque você está em pecado. Era o julgamento dele, um julgamento errado, aliás, biblicamente. Terceiro, ele acusa Jó de se considerar justo diante de Deus, porque Jó questiona o que ele está passando, e então Elifaz diz para ele que ele estava se considerando justo diante de Deus. Mais uma acusação. Muito bem, nesse capítulo ele continuou seu discurso contra Jó. Capítulo 5 é o que nós vamos entrar hoje, tá? Neste capítulo ele continua esse discurso, e no intento de ajudar o amigo nessa condição que ele estava, embora ele acuse muito a Jó, ele se apresenta também como quem quer defender a ele, abrir os olhos dele. Então aqui no capítulo 5, a partir do verso 1, continuam aqui as palavras de Elifaz. Na sua Bíblia, se for a revista atualizada, tem lá um subtítulo dado pela Sociedade Bíblica. Elifaz exorta a Jó a que busque a Deus. Ele entendeu o seguinte: Jó, você está longe de Deus. Você está sofrendo demais, você deve estar longe de Deus. Tem gente que julga assim: se você tiver um acidente com um carro, alguém vai pensar: acho que ele está com um problema, acho que ele cometeu alguma coisa errada, então aconteceu um acidente com ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas era o pensamento de Elifaz. Então ele diz aqui, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Tudo isso é um discurso desse Elifaz contra Jó. É uma linguagem poética, é uma linguagem que diz muito aquela cultura e a época deles. Ou seja, o que Elifaz está dizendo é o seguinte: Jó, onde você vai procurar socorro? É isso que ele está aqui questionando. A quem você vai recorrer para que te ajude? Ele inicia dizendo: haverá alguém que te atenda, está lá no versículo 1, e para qual dos anjos te virarás? Ou seja, onde você vai recorrer diante do quadro que você está vivendo? A quem você vai pedir ajuda? Porque ele entendia que Jó estava longe de Deus. E ele mesmo responde a Jó. Veja o que ele responde aqui no versículo de número 8 em diante. Quanto a mim, ele está dizendo para Jó: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Por que ele está dizendo isso para Jó? Porque na visão dele, Jó está longe de Deus. Ele não conseguia entender que alguém na condição de Jó está em comunhão com Deus. Ele não conseguia entender isso. Para ele, Jó estar sofrendo é porque ele tinha feito alguma coisa errada. Essa era a leitura, esse era o julgamento de Elifaz para com Jó. E ele vai discorrendo sobre isso até o versículo 16. Na sequência do discurso, tendo em mente que o que Jó está passando é uma disciplina divina, ele o exorta a aceitar a disciplina, né? Aqui a partir do versículo 17 ele continua: bem-aventurado
dizendo para Jó: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó, você está sendo disciplinado por Deus porque você fez alguma coisa errada. Não despreze essa disciplina. Jó está sofrendo além da dor que ele está vivendo, machucado dos pés à cabeça, deformado por conta de tumores, provavelmente, ele está sendo acusado de culpado. Então, além de não ter alguém que esteja lá para consolar, para confortar, tem alguém ali para acusar. Os amigos de Jó estão acusando, mas eles estão na intenção de ajudar Jó. Eles queriam que Jó chegasse a um arrependimento, mas de alguma coisa que Jó não sabia o que é. Esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Às vezes, a gente começa a emitir um juízo, a ter um juízo contra alguém, e ao invés da gente às vezes ajudar e dar uma palavra que a pessoa precisa, a gente às vezes está nesse juízo, como era o amigo de Jó, estava ali lançando uma culpa sobre Jó e que Jó não sabia de onde que poderia vir. Então ele diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Ou seja, Jó, sinta-se bem pelo que você está sofrendo, ou seja, aceita o que você está sofrendo como uma disciplina de Deus. É curioso que, embora ele tenha um conceito errado, mas percebam que em meio aos conceitos errados dele, tem algumas coisas que têm fundo de verdade, né? De fato, bem-aventurado é o homem quem Deus disciplina mesmo. Podia não ser o caso de Jó, mas isso que ele está dizendo é uma verdade. Tanto é que essas palavras dele se encontram lá no livro de Provérbios, deve ter aí na sua Bíblia, talvez tenha aí uma citação de Provérbios capítulo 3, e Hebreus 12, que fala exatamente isso, né? Acerca desse pecado. Ou seja, às vezes, mesmo uma exortação equivocada, e esse é um ponto importante, uma exortação equivocada pode trazer algumas palavras de verdade que nós precisamos ter humildade para acatar. Às vezes alguém fala até coisas de mau jeito, mas mesmo nas coisas de mau jeito que alguém possa falar contra nós, ou pensando que está ajudando, pode haver fundo de verdade. E é isso que a gente percebe nessas palavras de Elifaz, né? Por trás das palavras dele havia um fundo de verdade. De fato, quando Deus disciplina alguém, é uma bem-aventurança. E é isso que diz lá em Hebreus, né? Não desmaies quando for repreendido, disciplinado por Deus, porque Deus disciplina para fazer o bem, para levantar, para melhorar. Então, ele faz, meio às palavras, fala alguma coisa que faz sentido. À luz do versículo 27, eu estou indo à frente porque aqui o texto ele é longo e vai repetindo muitas palavras. Aqui no versículo 27, que é o final desse capítulo, nós percebemos o seguinte, né? Percebemos que ele tinha certeza, né, que ele estava certo nas suas acusações contra Jó. Ele tinha certeza disso, né? Diz aqui o versículo 27 do capítulo 5. Eis que isto já o havemos inquirido e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Ou seja, ele está dando uma tremenda de uma chamada de atenção em Jó. Ou seja, presta atenção no que eu estou dizendo. Você está em pecado. Você precisa aceitar a disciplina de Deus. E Jó está ali, sofrendo, ele não sabe de onde que veio tudo isso, de onde que veio a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde. Ele está sem entender e o amigo está dizendo: olha, aceita isso, que é para o teu bem, e isso vem de Deus, isso é um castigo. E eu penso que a gente, né, ele estava tão certo que aquilo que Jó estava passando era um castigo de Deus, e porque ele estava em pecado, que ele defende isso em todo o tempo, né?
E apenas uma observação, né? O fato de pensar que estamos certos, por vezes, pode nos levar a agir como ele faz, emitindo juízos equivocados e injustos, contudo, convictos que estamos com a razão. Às vezes, o fato de eu ter muita convicção da minha razão, não significa que eu esteja certo. Mesmo completamente convicto que eu estou certo, eu posso estar errado. E é isso que a gente vê aqui nessas palavras de Elifaz. Alguém que afirmava o que ele dizia, eis que isto já o havemos inquirido e assim é, mas ele estava equivocado. No capítulo 6, nós vemos que Jó também ele fala, agora ele vai resistir, né? Ele vai procurar responder a essas acusações. À vista delas, Jó procura aqui se justificar, né? Ele ouve as acusações de Elifaz, e aqui então vem o versículo, capítulo 6, de 1 a 7. Então Jó respondeu, diante de tudo que ele ouviu: se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas e meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva? Ou seja, ele tendo que comer, ele vai reclamar? Não. Ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sal, sem sal, o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Jó, então, ele está aqui se justificando. E ele diz aqui, né? Se a minha queixa de fato se pesasse contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais. O que Jó está dizendo? Olha, a minha reclamação é muito pequena diante do quanto eu estou sofrendo. A minha queixa, que vocês estão condenando, dizendo aos amigos, ela é muito pequena diante do que eu estou vivendo. Então Jó está se defendendo, e ele entendia, e isso é um pensamento interessante aqui no verso 4, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas. Ele não entendia a razão do que ele estava sofrendo, mas ele tinha consciência que aquilo que ele estava sofrendo vinha de Deus. Isso é um ponto importante para a gente considerar. No Antigo Testamento, essa ideia de que Deus governava todas as coisas que aconteciam com as pessoas era muito clara. Então, era comum isso acontecer. Nós vemos, por exemplo, lá no livro de Ruth, quando Noemi ela se queixa do que ela sofreu, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, voltou sem nada para Belém, e ela diz assim: o Todo-Poderoso pesou a mão contra mim. Eles entendiam que quando acontecia algo, digamos, ruim sobre a vida deles, eles logo entendiam, é Deus quem fez isso. Hoje em dia, muitas vezes nós dizemos, isso é obra do acaso. Isso aqui é porque eu não cuidei disso. Isso aconteceu porque eu dirigi mal. Isso aconteceu. Para nós sempre temos um argumento humano para as coisas que nos acontecem. Para o povo no Antigo Testamento, que viviam muito intensamente essa relação com Deus, tudo o que acontecia na vida deles vinha de Deus. Essa era a visão deles, né? Jacó, por exemplo, Isaac, Jacó, quando Raquel cobrou dele que ela não tinha filhos,
Ele falou, eu acaso sou Deus? Se Deus te trancou a madre, se Deus te trancou, te fez desse jeito, ele entendia que era Deus. A infertilidade, eles atribuíam a Deus. Nós hoje temos um monte de explicações. Hoje tem um monte disso, pode ser isso, pode ser aquilo. Naquela época não tinham explicações. Tudo vinha de Deus. Então, para Jó, ele não entendia o que estava acontecendo, ele não concordava com os amigos que diziam que ele tinha pecado e é por isso que ele estava sofrendo, mas ele entendia que aquilo que ele estava passando só podia vir do Senhor. Então ele diz aqui, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim encravadas, né? E aí quando ele fala, vocês estão reclamando da minha queixa, mas se eu estou me queixando é porque eu tenho razão. E aí ele usa essa figura aqui, zurrará o jumento monte junto à relva? Não, porque ele tem alimento, mas põe ele longe da relva, obviamente ele vai zurrar, ele vai se manifestar. Então ele fala, como quem diz, se eu estou me queixando, é porque há motivos para a minha queixa, há razão para a minha queixa. Então, ele está aqui se justificando daquilo que ele estava vivendo. É relevante notar que, apesar das palavras de Elifaz serem injustas, Jó reconhece também que ele falou palavras precipitadas. Aqui no capítulo 3, por exemplo, diz assim, ele diz assim, esta na verdade, ou seja, a miséria dele, pesaria mais que a areia dos mares. Ou seja, a minha miséria é muito maior do que a minha queixa. Eu estou me queixando um pouco diante do que eu estou sofrendo. Mas ele concorda com alguma coisa aqui. Olha só, aqui no final do verso 3. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Ele entende que, apesar de tudo, ele falou demais. Isso lá no discurso anterior, teremos que voltar para o capítulo 4, para ver quando ele falou que ele fala contra ele, que ele disse, ele pediu a morte, ele falou, Deus, tira a minha vida, para que eu vou ficar aqui sofrendo? Então ele está entendendo aqui também, que de fato, ele reconhece que ele falou além do que devia, as minhas palavras foram precipitadas, né? E isso é um ponto também para a gente pensar um pouquinho, né? Conseguir conter as palavras diante das afrontas, diante das situações difíceis, é uma atitude muito nobre. A nossa tendência é reagir com palavras à altura daquilo que está nos acometendo. Muitas vezes nós, inclusive, justificamos as nossas palavras por conta daquilo que estamos sofrendo. Então é muito nobre, mesmo quando você está sofrendo alguma coisa, você controlar as suas palavras. Então é interessante que Pilatos se admirou de Jesus. Quando Pilatos falou para Jesus, olha, você não está vendo que está todo mundo te acusando? E Jesus, como era normal, qualquer prisioneiro se levantar e falar contra aquilo que estavam dizendo, Jesus guardou silêncio. E a Bíblia diz, lá em Marcos 15, versos 4 e 5, que Pilatos admirou-se dele não ter falado nada. Então, a gente conseguir controlar os nossos impulsos quando estamos sendo provocados, isso é algo muito nobre, né? E Jó reconhece que ele não conseguiu se guardar. Ele diz, por isso, por causa do meu sofrimento, é que as minhas palavras foram precipitadas. Então, mesmo as nossas palavras, diante de ofensas e afrontas, precisam ser refletidas. Às vezes nós justificamos retrucar, às vezes, por conta daquilo que nós ouvimos. Mas, às vezes, as nossas reações se tornam mais sérias, mais graves do que as afrontas. Às vezes, aquele que nos afrontou ficou numa situação menos complicada que a nossa por conta da nossa reação. Então, nós precisamos tomar
cuidado com isto. Na visão de Jó, todo o mal que ele estava passando, como eu disse, vinha do Senhor. Vinha do Senhor. Ele entendia que vinha de Deus. Ele podia não entender a razão, ele pode não saber o porquê, mas vinha do Senhor. Isso é algo que é importante a gente ter em mente. Jesus disse que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Qualquer coisa que nos acometa, se é boa, é do Senhor. Porque todo dom perfeito, toda boa dávida vem do alto, do Pai das luzes. Mas também as lutas que nós sofremos, vêm do Senhor. Seja para nos tratar, para nos corrigir, para nos disciplinar, seja para nos ensinar, seja para nos livrar de alguma coisa mais complicada, Deus, Ele é soberano, e Ele é sábio, e é amoroso. Então não tem nenhuma dificuldade nós imaginarmos que uma grande dificuldade que passamos vem do Senhor, porque tudo vem do Senhor. O que pode acontecer na minha vida que eu vou dizer, olha, isso não veio de Deus? Em última análise, tudo vem do Senhor. Então Jó, ele compartilha dessa mesma ideia, que era uma ideia comum naqueles dias, e hoje em dia, às vezes nós cristãos, temos perdido isso de vista. Então nós às vezes começamos a nos acusar, a nos culpar, etc. Muito bem, a partir do verso 8 até o verso 13, nós vemos aqui que diante do sofrimento, Jó reafirma seu desejo de que Deus lhe tire a vida, né? Olha só o verso 8 em diante, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o meu anelo, o meu desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Então vejam que a dor que ele sente é imensa. A dor que ele vive é uma dor forte demais. E a gente nunca consegue avaliar a dor de ninguém. É muito triste quando você está com uma dor muito forte, e alguém fala para você, isso não é nada. Ele não sabe a sua dor. Pode ser alguma coisa que ele passou antes e foi leve para ele. Só você sabe da sua dor. E é muito, se a dor já dói por si só, quando você tem alguém do seu lado que fala, você está fazendo manha, eu acho que dói mais do que a dor que sente. Então Jó é que sabe o que ele está passando. E nessa dor que ele está passando, ele fala, para mim, seria um livramento se Deus tomasse a minha vida. E é interessante que aqui ele diz assim, olha, ele saltaria de contente, se ele fosse levado, e ele diz assim no final do verso 10, porque não tenho negado as palavras do santo, ou seja, eu sei que o melhor me aguarda, independente de Deus me levar. Então ele não fala em tirar a própria vida, mas ele, na dor que ele sente, ele se coloca, ele desabafa com Deus, que Deus o tomasse. Mas ele diz, mas eu não tenho negado as palavras do santo, como diz ele aqui, né? É como se ele dissesse, olha, Deus pode me levar porque eu estou em paz. Deus pode me levar porque eu estou tranquilo no meu coração, na minha alma. É assim que ele transmite isso, tá? Dos versos 14 em diante, Jó censura particularmente Elifaz. Aliás, é o único que até aqui dirigiu a palavra a ele, depois vão entrar os seus outros amigos também para falar, mas até aqui foi ele, né? Então ele dirige aqui uma palavra dos versos 14 a 23, censurando particularmente a ele. Do verso 14 em diante, ele começa a dizer para Elifaz, aí ele diz, ao aflito
deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ele está dizendo, eu não abandonei a Deus para você estar me tratando como você está me tratando. Não abandonei a Deus para você dizendo que eu estou sendo castigado, que eu fiz alguma coisa errada. Eu não abandonei o Senhor. Então ele está aqui resistindo, né? Meus irmãos aleivosamente me trataram, provavelmente a família dele. São como um ribeiro, como a torrente, que transborda no vale, turvada com gelo e com a neve, que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Ou seja, quando eu mais precisava, eu não posso contar com eles. Né? É uma torrente, um ribeiro, que na época de calor, ou seja, na hora que eu preciso mais saciar a sede, secaram, desaparece do seu lugar. Desviam-se caravanas. Ele vem usando essa linguagem para dizer que ele foi abandonado. A sua censura para ele faz é que faltou compaixão para ele, né? Aqui no verso 14 ele diz assim, né? Como eu li, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Eu não neguei a Deus para você me condenar, para você estar dizendo o que você está me dizendo. E ao amigo você tinha que demonstrar compaixão. Então ele está censurando Elifaz por conta das palavras que Elifaz dirigiu a ele. Conforme os versos 15 a 20, Jó fica decepcionado com os seus irmãos. Vamos lá, versos 15 em diante. Aquilo que eu li, meus irmãos aleivosamente me trataram, são como um ribeiro, eles me deixaram. Quando eu mais precisava deles, eles me negaram. E o versículo 21, ele continua dizendo assim, assim também vós outros, agora se dirigindo aos amigos que estão diante dele, sois nada para mim, vocês não estão me ajudando em nada. Vedes os meus males e vos espantais. Vocês, ao invés de se aproximar e me acolher diante dos meus males, vocês se espantam com ele. A gente imagina que os amigos dele, ao olharem para ele, verem aquela figura, né, aquela pessoa desfigurada, completamente deformada. Imagina você olhar para uma pessoa cheia de tumores, da cabeça aos pés. Então, eles se espantavam com Jó. Jó não encontrava no olhar deles um olhar amigo, mas de pessoas que estavam espantadas com a aparência dele. Às vezes a gente vai, né, quando a gente vai em hospitais, né, e às vezes vai visitar alguém que está muito machucado, não é bom você chegar e dizer, nossa, não. Você tem que chegar com, mesmo que você se espante lá no teu coração, você tem que procurar olhar com amor, com naturalidade. Você não pode demonstrar aquilo que você está vendo e pensando diante daquele quadro. E Jó sentia isso, que os seus amigos, ao invés de ter um olhar que acolhesse, um olhar de compaixão, como ele diz aqui no verso 14, ele via os amigos olhando para ele com espanto diante do quadro dele. É como se Jó não conseguisse olhar a situação dele no olhar das pessoas que estavam diante dele. Às vezes a gente vai ouvir alguém e a pessoa começa a contar coisas tão terríveis, mas aquele que é um bom conselheiro, ele vai ouvir, mesmo aquilo mais terrível, ele vai tentar ouvir sem demonstrar a sua admiração, o seu espanto, porque senão ele vai constranger aquele que está abrindo o coração ali. Então o Jó está vivenciando essa experiência, né? Ainda que ele não esperasse nada desses amigos, versículos 22 e 23, ele fala assim para os amigos, acaso disse eu, dai-me um presente, ou oferecei-me um suborno, né, alguma coisa boa da vossa fazenda, ou livrai-me do poder do opressor, ou redimi-me, né, me livra das mãos do tirano. Eu não pedi nada para vocês,
Jó está, né, agindo com respeito a isso. Jó pede que convençam ele do erro. Se houve algum erro, se vocês sabem que eu estou errado em alguma coisa, se vocês sabem de alguma razão pela qual eu estou sofrendo tudo isso, me diga, né? Ele diz aqui no versículo 24, ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Já que vocês estão me acusando, então me falem, onde que está o meu erro para eu entender? Era uma situação muito difícil, né? Quando você está numa situação que todo mundo acusa você, você não tem como se defender porque não há nada que você tenha para responder com clareza, mas todo mundo que olha para você fala, você é culpado. Era assim que ele estava se sentindo. Ele até reconhece que ele falava a coisa que os seus amigos falavam algumas coisas certas, né? Mas o juízo sobre ele era equivocado. Versículo 25 aqui, ele diz assim, ó, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Ou seja, vocês estão cheios de razão, vocês creem que estão me julgando como tem que me julgar, mas quem é que vai repreender vocês? Então ele está vivendo essa situação. Ele defende que as palavras ditas por ele em desespero não deviam ser reprovadas. No verso 26 ele diz, acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? O que vocês vão falar contra mim? Olha o meu estado, olha a minha condição. O que vocês vão falar mais contra mim? Então, é uma cena que a gente não consegue ali imaginar a figura de Jó e os seus amigos ali tratando sobre ele. E ele continua, no final desse capítulo, afirmando a sua integridade, né? Aqui nos versos 27 em diante, ele diz, até sobre o órfão lançareis sorte e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, pensa novamente, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar e a justiça da minha causa triunfará. Pensa no que vocês estão me acusando. Então, são palavras de um desesperado, né? Que ele diz no 30, há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Ou seja, será que eu não perceberia se eu estivesse agindo com falsidade? Então, assim, encerra o verso 6. Mas no verso 7, ele ainda não consegue segurar o peso da sua situação. Ele diz lá, né? Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Ele está agora tratando não só dele, mas da raça humana. Da raça humana. Então não é difícil os dias do homem sobre a terra? Nós não passamos por tantas lutas? Não é difícil a sobrevivência, né? Ele fala assim, não são os seus dias como os de um jornaleiro? Jornaleiro não é o que vendia jornal. Naquela época não havia jornal, né? O jornaleiro era aquele que trabalhava, ele trabalhava de manhã até a tarde, até a noite, e aí ele recebia o dinheirinho dele no dia, né? Hoje em dia seria um diarista, né? Então ele ia lá trabalhar na fazenda, entrava de manhã, saía de tarde, ele pegava o dinheiro com o qual ele iria se alimentar. Então, era a vida difícil, e ele fala lá no verso 1, né, no início, não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não é difícil? A sua dor física e emocional afetam a vida espiritual, e todo esse capítulo se constitui ali num desabafo dele com Deus. Se você ler o capítulo 7, ele começa a se desabafar com respeito a Deus. Ele fala lá, como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Então aqui já tem meses que ele está vivendo essa dor.
esse sofrimento. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. É alguém que não consegue dormir, que não consegue descansar. A dor, o desconforto, não permitem que ele durma, a noite é comprida. A minha carne, aí vem uma descrição aqui um pouco do que ele estava vivendo. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura, cria casca e de novo fica em carne viva. Vejam que tudo isso Deus permitiu que Satanás fizesse. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira de um tecelão e se findam sem esperança. A lançadeira de um tecelão era aquela máquina antiga que ela tinha um movimento muito rápido para continuar tecendo, fosse uma coberta, fosse o que fosse, fios de pelo de cabra ou de lã, etc. Lembra-te de que a minha vida, agora veja que ele está, sem mencionar, ele está se dirigindo a Deus. Vede que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó, ele não pensava como pensam os espíritas, né? Que reencarnarão. Isso não acontece. E ele sabia disso. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia que no meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ele está sofrendo. Acaso sou eu o mar ou o monstro marinho para que me ponhas guarda? Ele está se dirigindo a Deus. O Senhor me prendeu, eu não consigo andar, não consigo me locomover, estou derramado na minha dor, na minha enfermidade, estou como que preso, né? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito e a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombram. Ele devia ter delírio, ele devia ter durante a noite visões, o medo dele. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. É alguém que não tinha sossego. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro, que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, porque o Senhor está tão preocupado com a minha vida, está focando tanto em mim. E cada manhã o visites. Vejam que Davi, posteriormente, coloca essas palavras num salmo dele. Que é o homem, para que dele te lembres e tanto estimes, e cada momento o ponhas à prova. Para que fazer isso com o homem não vale nada. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Que mal posso fazer para Deus? No entanto, ele entendia que era Deus que estava colocando todo esse peso sobre ele. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Então, palavras profundas de Jó, né? De alguém que está sofrendo. Ele se declara farto da sua vida, né? Farto da sua vida. Motivado pela dor, ele não reprime suas palavras. Ele questiona por que Deus investe contra ele. Ele entende que tudo isso vinha de Deus. A dor mais séria experimentada por Jó está aqui no verso 6, quando ele diz lá, né, do capítulo 7, quando ele diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Ou seja, Jó, ele não tinha mais esperança.
A situação de esperança, a gente dá um outro nome, é desespero, é sem esperança. Então Jó, ele vivia essa realidade, essa era a maior dor. Ele não imaginava que ele sairia dessa, que alguma restauração haveria para ele. Antes, Jó se defendeu na sua inocência, ele se defendeu. Mas agora, no seu desespero, ele considera a possibilidade de ter feito algo digno daquilo que ele estava sofrendo. E ele pede misericórdia. Está aqui nos versos 20 e 21. Se pequei, que mal te fiz a ti? Ou seja, se é algum mal que eu fiz, por que o Senhor está me causando toda essa dor ainda assim? Né? Ele pede misericórdia. Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Ele sabia que só Deus poderia perdoá-lo, só Deus poderia restaurar a sua vida novamente. No capítulo 8, entra em cena um outro amigo de Jó, tá? Bildade. Aí um outro amigo, então ele falou tudo o que ele pensava, depois vai entrar novamente, Jó responde, questiona, tem aquele diálogo, e no capítulo 8 entra aqui um outro amigo dele, o Bildade, o suíta, e ele se dirige a Jó, né? Mas ele tem o mesmo pensamento que ele faz. Eles três pensavam da mesma forma. Jó está sofrendo isso porque ele cometeu algum mal terrível. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Ele vem com palavras ainda mais duras do que ele faz. Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ou seja, Jó, você acha que Deus está fazendo alguma coisa injusta com você? Você acha que Deus está fazendo alguma coisa que você não mereça? Então ele vem de modo forte ali, né? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ou seja, se os seus filhos morreram, se você perdeu os seus filhos, é por conta do pecado deles. Esse é o pensamento de Bildade. Deus foi justo quando levou os seus filhos. Ele vai falando aqui coisas, né? E ele ainda diz aqui, né, no versículo 4, no versículo 5, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Ou seja, Jó, se você mudar, se você reconhecer o seu erro, se você se corrigir, então você vai alcançar a misericórdia. Então ele diz, teus filhos tiveram o castigo merecido, né? O tipo de morte que eles sofreram leva à conclusão aqui o Bildade, que eles pecaram, né? E é nesse pensamento que muitos imaginam estar na bênção de Deus, né? Quando tudo está sem problemas na vida, a pessoa pensa, Deus está me abençoando. Não significa isso. Tem muita gente por aí com muita saúde, com muito dinheiro, com muito conforto, não tem bênção nenhuma de Deus nisso. A bênção de Deus vem sobre aqueles que vivem em compromisso com Ele, aqueles que buscam a sua face. Esses têm a bênção de Deus, seja morando embaixo da ponte ou num palácio. Agora, se não busca a Deus, pode estar vivendo no melhor da vida, não tem a bênção de Deus. Mas a visão de Bildade, de Elifaz, dos amigos de Jó, era diferente. Para eles, Jó, se você estava rico é porque você estava bem com Deus. Agora você está pobre e doente é porque você abandonou o Senhor. Essa era a leitura deles, e essa é a leitura de muitos hoje. Leitura de muitos, né? Tem aí hoje a teologia da prosperidade. Se você está passando por dificuldades, por lutas, é porque você não está em paz com Deus. Mas se a sua vida está tudo bem, seus filhos têm saúde, você tem dinheiro do banco, então você tem paz com Deus. Essa é a leitura de quem vive dentro dessa teologia aí.
O sofrimento de Jó, o seu prejuízo todo, a perda de tudo, a morte dos filhos, a perda da sua honra e respeito, são vistos equivocadamente pelos seus amigos como uma evidência do pesar da mão de Deus contra ele. É assim que era analisado. Isso é muito difícil. Imagina que você, como um cristão, você começa a enfrentar problemas na sua vida, começa a ter dificuldades, uma atrás da outra, e os seus irmãos começam a olhar para você e pensar assim, alguma coisa ele fez de errado. Você começa a se sentir acusado. Além de tudo que está acontecendo te machucar, ainda as pessoas olham com você e falam, meu irmão, você fez alguma coisa errada. Isso é um equívoco. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas é muito comum, mesmo entre nós cristãos, esse pensamento, esse julgamento sobre alguém. Tá? Então Jó viveu isso na pele, na pele. É por isso que Bildade o adverte a arrepender-se. Ele diz lá no 5, mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, aí você vai alcançar. Então a gente vê esse pensamento na vida deles. O modo que Bildade se dirige a Jó demonstra também que no seu entendimento, Jó precisava fazer por merecer misericórdia. Se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, aí então você vai ter. Você tem que fazer por isso. Não entende que a misericórdia é uma graça de Deus, Vem da vontade do Senhor. No verso 7, mesmo sem se dar conta, Bildade está como que profetizando acerca do último estado de Jó. No versículo 7, ele diz assim para Jó, se ele se arrepender, se ele reconhecer o seu erro, se ele buscar a Deus, ele diz assim no verso 7, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Ele nem sabia o que estava dizendo, mas ele está dizendo, Jó, se você se arrepender, se você andar direitinho, Deus vai abençoar e você vai ficar melhor do que era antes. Mas ele não sabia que esse era o projeto de Deus para a vida de Jó, que esse era o plano de Deus para a vida dele. Para convencer a Jó, Bildade apela até para as tradições humanas. Ele diz lá no verso 8, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Tem algumas verdades que ele está junto aqui, bem junto. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão estas palavras. Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água? Ele está querendo dizer o seguinte, que se ele estava sofrendo isso, o papiro crescer sem lodo. O que era o papiro? O papiro era uma planta. Nossa, o horário já foi. O papiro era uma planta que dava uma folha, um talo de folha bem comprido, que eles tiravam as lascas e faziam dele onde se escrevia. Eles preenchiam com resina todo aquele material e ficava como que uma página onde eles escreviam. E esse papiro, ele não cresce fora do lodo, não, ele precisa de lodo para viver. E também o junco era também outro tipo de vegetação que só cresce onde tem água. E então os amigos dele, Bildade, está dizendo para ele que, olha, você está como um papiro, só que está longe da água, foi tirada a tua água. Você está como um junco, aliás, o papiro sem o lodo, e um junco sem a água. Deus tirou isso de você. Como que você vai viver?
Então, estando ainda na sua verdura, ele diz, né, e ainda serão colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos que se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Ou seja, você se esqueceu de Deus, Jó. Por isso que, assim como foi tirado o lodo do papiro e a água do junco, foi tirado também tudo aquilo que te dava vida. A acusação dele. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. E vem discorrendo sobre toda essa realidade que ele vê na vida de Jó. E Bildade julga o caráter de Jó, mais uma vez pelas circunstâncias que ele vivia. Diz assim o versículo 20, eis que Deus não rejeita o íntegro. Se ele te rejeitou, é porque você não está sendo íntegro. Nem toma pela mão os malfeitores, é por isso que você está sofrendo. Deus não está mais com você. Então, tudo isso vem sobre Jó, e ele então exorta a Jó a andar corretamente. Se você fez tudo de errado e deu nisso, procura andar certo. Diz assim, verso 21, ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Quando? Quando ele se arrepender e buscar a Deus. Eles estavam tentando explicar, ao invés de se aproximar para consolar Jó, eles estão tentando explicar a situação de Jó. E tem coisas que nós não temos como explicar. Nós temos que acolher, temos que orar, temos que auxiliar, mas não tem o que ficar explicando por que a pessoa está passando por isso ou por aquilo. E os amigos de Jó, nessa linha, começam a julgar, a acusar e colocar um peso sobre ele. E ele vive esse conflito, tentando resistir, responder, e vem todo esse jogo de palavras, de onde a gente tira muita coisa importante, mas vê também comportamento complicado na vida dos amigos de Jó. Semana que vem continua. Talvez o pastor Edivaldo esteja aqui de volta. Se não vai ser só o ano que vem. Aí ele traz a figurinha de Jó, dos amigos dele. Deve ter alguma foto dos amigos de Jó lá. Em algum lugar ele vai achar. Mas é isso, tá bom? Alguma colocação que vocês queiram fazer, alguma observação?